Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu santo nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderão que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Espírito Santo que venha falar, pedimos ao Espírito Santo que venha conduzir todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o Senhor Jesus, se nós voltarmos um pouco mais os versículos anteriores a essa palavra, nós vamos ver o quanto ele já tinha se referido aos seus discípulos, os ensinado, os orientado, quantas curas Jesus já havia feito, quanto ele havia pregado. Mas nesse momento, ele faz uma oração sacerdotal. Ele começa a orar pelos seus discípulos, porque após essa oração, ele
ia se dirigir até o Getsêmani. Jesus consumou a obra que lhe foi confiada, assim glorificando o nome do Pai. O que foi dado a ele a fazer, ele cumpriu e glorificou o nome do Deus Pai. Charles Erdman escreveu: a oração de Jesus atinge o seu ponto culminante nessa rogativa pela glória futura da igreja. Naturalmente, os crentes já desfrutam uma glória no presente. Há, porém, uma felicidade maior em depósito para eles no futuro, uma visão real do Cristo da glória e uma participação efetiva dessa glória indescritível. Jesus falou sobre essa glória que ainda nós vamos experimentar. Esta glória indescritível quando nós estivermos com Ele na glória. Quando naquele momento que ali nós estivermos desfrutando da total glória, que nós não temos agora como descrever. Nós sabemos que o Senhor é glorificado, nós sabemos o quanto nós glorificamos a Deus em nossas orações, mas ainda nós teremos uma glória efetiva, indescritível, junto com o Senhor. Mas essa oração é uma oração que nos chama a atenção, porque é uma oração que foi feita. Irmãos, o que eu vou dizer agora pode parecer uma coisa redundante, pode parecer uma coisa totalmente, para alguns, até estranho, mas nós vemos nessa oração o Deus orando a Deus. O Deus Filho orando ao Deus Pai, através da unidade que eles têm. O Deus orando ao próprio Deus. E quando ele ora e faz a oração sacerdotal, esta oração é feita em nosso favor, em favor de nós. O Criador intercedendo pelos discípulos, o Criador intercedendo pelas suas criaturas, o Criador intercedendo pelas gerações futuras. Se nós formos verificar a partir do versículo 20, nós vamos ver que Jesus começa a orar pelas gerações futuras, pelas eras vindouras. Ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Essa oração que foi feita em nosso favor, essa oração que foi feita por nossa geração, trazendo para os dias de hoje, 2022, esse livro foi escrito mais ou menos de 85 a 90 depois de Cristo. Trazendo esta oração para os dias de hoje, muito nos alegramos com essa oração, bem como com tudo aquilo que o Senhor fez em nosso favor. O Senhor saiu dali e foi para o Getsêmani. Após isso, ele foi preso, foi julgado, crucificado e ressuscitou. Uma obra que foi feita em nosso favor. Mas essa oração enche os nossos corações. Essa oração enche os nossos corações com uma chama. Aquece os nossos corações como uma chama. Foi feita uma oração de unidade, uma unidade do Pai e do Filho. Ali o Filho orando em nosso favor, intercedendo pelas gerações futuras. Muitas das vezes, nós dobramos os nossos joelhos a orar e declaramos orações tão vazias, palavras tão vazias. Nós não sabemos como orar. Em Romanos 8:26 fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar.
Mas esta oração de Jesus enche os nossos corações de gozo, enche os nossos corações de alegria por uma glória futura, de uma glória que nós não sabemos descrever. E eu gostaria de tratar com os irmãos alguns pontos nessa noite a respeito desta oração. Primeiro, o amor trinitariano, amor ao próximo, o amor sacrificial e o amor da Trindade, amor que Ele pede hoje entre os crentes. Esse amor que Ele pede a cada um de nós, esse amor que Ele exige a cada um de nós. Que nós possamos verdadeiramente, em unidade, amar uns aos outros, que possamos verdadeiramente buscar uma unidade para que possamos estar diante do Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade, buscando esta glória futura, buscando cada vez mais glorificarmos ao Senhor, mas chegará aquele dia que nós estaremos com Ele na glória, a glória indescritível. Então esse amor trinitariano, que é um amor sacrificial, o amor da Trindade, esse amor que nós contemplamos na Trindade, o Pai, o Filho, no Espírito Santo. Esse amor que nós não conseguimos medir, esse amor que muitas das vezes nós não conseguimos contemplar por causa da nossa natureza caída, por causa da nossa humanidade. Por causa da nossa humanidade, muitas das vezes nós não conseguimos entender esse amor, o amor da Trindade. Não conseguimos entender verdadeiramente o que é a Trindade, o que é essa unidade. Mas Ele exige de nós esse amor. Hoje, no ano de 2022, essa palavra que é imutável, essa palavra que nos enche de alegria, o Senhor Jesus ali orando por nós, intercedendo por nós, há 2000 anos atrás, e continua intercedendo por cada um de nós. O segundo ponto, não é a unidade organizacional que pode ser mantida como instrumento de poder. A unidade que Jesus pede para a igreja tem como paradigma e origem a unidade do Pai e do Filho do Espírito Santo. Então é essa unidade que Jesus pede à igreja. Esse paradigma. A origem, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, quando nós falamos de unidade na igreja, muitas das vezes passa em nossa cabeça, em nossos pensamentos, esse questionamento da unidade cristã. O que é unidade cristã? O que é estarmos na igreja? Muitas das vezes, nós estamos fora da igreja, temos contato com um irmão, com uma irmã, com um grupo de irmãos, seja lá no nosso pequeno grupo, seja dentro da nossa casa, nos reunindo, buscando uma unidade. Estamos em comunhão, muitas vezes estamos ali em comunhão, temos comunhão em buscar a palavra, e estar conversando algo sobre a palavra ou sobre outro assunto. Mas o que devemos buscar nesse momento, na situação em que nos encontramos, além da comunhão entre os irmãos, além da comunhão na igreja, o que devemos buscar é a nossa unidade como corpo de Cristo. Cada um de nós temos uma função no corpo.
Cada um de nós desempenhamos uma função. A minha função não é melhor, não é maior do que a sua não é maior do que a do irmão, não é maior do que a do irmão. Todos temos uma função no corpo. O cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Se desempenharmos essa função com sabedoria, com busca na palavra, com oração, buscaremos sim essa unidade a qual o Senhor se refere. A unidade em espírito e em verdade. Sermos um com o Pai, sermos um com o Senhor. Um grande puritano escreveu: a discórdia e a divisão não condizem com cristão algum. Não causa espanto os lobos importunar as ovelhas. Mas uma ovelha afligir outra é contrária à natureza e abominável. O lobo pode até afligir as ovelhas. Se nós estudarmos a vida dos pastores de ovelhas, nós vamos ver que quanto as ovelhas eram afligidas por outros animais, por leões, por ursos, por lobos. Mas ele fala sobre as ovelhas serem afligidas por lobos. Mas ele diz, uma ovelha afligir outra é contrário à natureza e abominável. Se nós estamos em unidade, se nós estamos buscando unidade na igreja, que é o corpo de Cristo, que motivo nós temos para afligirmos uns aos outros? Que motivo teremos para que no aprisco estejamos afligindo uns aos outros, buscando contendas, divisões, coisas que não provêm de Deus? Essa aflição, esse afligir uns aos outros, isto é abominável a Deus. Nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos ovelhas do mesmo aprisco. Há lobos entre nós. Há lobos que às vezes querem entrar dentro das igrejas e disseminar ali um veneno, a disseminar ali uma discórdia entre as ovelhas. Por isso a busca da unidade se torna cada vez mais importante nos dias de hoje, porque temos vivido dias cada vez mais difíceis. E se nós não tivermos ligados a essa unidade, nós estaremos dispersos. E uma ovelha dispersa, uma ovelha que está fora do aprisco, ela é uma presa fácil para esse lobo. E isso é abominável. Quando começamos a afligir uns aos outros dentro da igreja, buscando por contendas e coisas que Deus reprova, coisas que Deus abomina dentro da igreja e fora da igreja, nós como irmãos e ovelhas do Senhor. Nós não fomos criados para criar contendas dentro da igreja. Nós não fomos criados para criar contenda dentro do nosso lar ou fora dentro do nosso lar. Nós fomos criados para a glória do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Nós não fomos criados para criar contenda onde nós estivermos. Nós fomos criados para testemunhar o nome do Senhor. Joel Beck, em um dos seus livros, ele coloca uma coisa muito interessante para nós nos dias de hoje. Ele fala do senso de consciência. Entre aspas, temos de estar conscientes das necessidades de nossa igreja e dos filhos de Deus. Temos de estar conscientes das necessidades de nossa cidade, estado e nação. Consciente do que acontece no governo e no mundo. Ampliar nosso senso de consciência.
Por isso, nos dará mais material para a intercessão. Irmãos, o que é o nosso senso de consciência? Eu tenho que ter o senso de consciência do que está acontecendo ao meu redor. Eu tenho que ter o senso de consciência do que acontece com meu irmão dentro da igreja. Eu tenho que ter o senso de consciência de saber que alguém dentro da igreja precisa de mim. O senso de consciência de entender que a minha família precisa de mim. O senso de consciência de saber que eu, como pai de família, eu, como cabeça da minha casa, tenho que levar a minha família, os meus filhos, a minha esposa, a buscarem o Senhor incessantemente. Tenho que ter o senso de consciência de saber da necessidade dos filhos de Deus. O senso de saber de termos a visão da nossa cidade, estado, nação, conscientes do que acontece no governo e no mundo. Irmãos, porque muitas das vezes nós nos fechamos, muitas das vezes nós nos afastamos das coisas, desligamos das coisas que têm acontecido ao nosso redor, às vezes até por ignorância, de não queremos ver uma notícia, de não queremos saber o que tem acontecido no nosso país, no nosso governo, na nossa cidade, no nosso estado. Mas nós precisamos buscar esse senso de consciência para podermos interceder por tudo aquilo que nós tomarmos tomarmos ciência. Se eu sei que a igreja precisa que nós estejamos orando, eu devo criar esse senso de consciência, de orar pela igreja, de estar aqui, não importa o frio, não importa o calor, não importa o que eu estou passando, não importa a necessidade que eu tenho passado, não importa as interferências do inimigo, mas eu tenho que criar o senso de consciência de que eu sou parte da igreja, e sendo parte da igreja, eu preciso orar pelo meu irmão, eu preciso orar pela minha igreja, eu preciso orar pelo governo da nação, eu preciso orar pela minha cidade e por todos aqueles que estão ao meu redor. Se eu preciso ser um intercessor, se eu quero ser um intercessor, eu tenho que ter material para interceder. Esse material intercessório, eu tenho que olhar ao meu redor, eu tenho que ter uma visão de que acontece ao meu redor, em todas as esferas da sociedade, em todas as esferas da igreja, em todas as esferas da unidade. E a partir do momento que nós buscamos uma comunhão com Deus, que nós buscamos uma intimidade com Deus, nós vamos saber que esse senso de consciência vai nos levar cada vez mais a essa unidade. Jesus falou, unidade, unidade, nós somos um, eu e o Pai somos um. Ele diz, se nós voltarmos um pouco antes, ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós também temos que vencer o mundo. Estando nele, estando no Pai, sabendo compreender esta unidade, sabendo visualizar essa unidade, com esse senso de consciência. Irmãos, precisamos orar mais. Precisamos buscar mais do Senhor. Precisamos meditar mais na palavra. Precisamos construir em nós um depósito de oração. Um depósito onde guardamos a palavra do Senhor. Toda vez que pegamos essa palavra e meditamos nessa palavra,
horas e mais horas meditando nessa palavra, meditando no livro da vida, orando ao Senhor, vamos construindo em nós um depósito de palavra e de oração. Quando vier sobre nós uma tribulação, uma necessidade, nós temos que recorrer a esse depósito. E sabemos que temos uma palavra para todas as dificuldades da nossa vida, para todos os momentos da nossa vida. Não façamos da Bíblia o nosso livro de cabeceira apenas. Não façamos da Bíblia um livro que fique aberto em um salmo, em cima de uma estante ou em cima de uma mesa. Mas esse livro tem que estar dia e noite, sendo vasculhado, sendo buscado por nós, buscar a palavra nesse livro, buscar o mais profundo entendimento dessa palavra, para que possamos estar verdadeiramente em unidade com o Senhor, em saber do Senhor o que Ele quer de nós, essa busca inconstante da palavra, essa busca inconstante em oração. Nós precisamos, irmãos, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. E nós sabemos que nós teremos tempos mais difíceis ainda. Daqui para frente, as coisas tendem a piorar. As coisas tendem a piorar. E se nós não estivermos ligados no que está acontecendo, igreja, sociedade, família, nós vamos ficar à deriva. Nós vamos ser presas fáceis. Concluindo, quão doloroso tem sido o fato de que divisões, contendas, desavenças na igreja têm provocado escândalos diante do mundo e enfraquecido a igreja de Cristo. Escândalos, contendas, desavenças têm levado a igreja de Cristo, muitas vezes, a ser escarnecida. Quando o mundo olha para a igreja e vê o estado que muitas igrejas se encontram, quando o ímpio olha para a igreja e vê os escândalos que muitas igrejas têm deixado acontecer, se cria um escândalo na sociedade. Porque a igreja tem que ser uma referência, e tem deixado de ser uma referência e passado a ser muitas das vezes um lugar de escândalo, um lugar de vergonha, um lugar que muitas vezes se envergonha o nome do Senhor. Nós não estamos aqui para envergonhar o nome do Senhor. A igreja não foi constituída para envergonhar o nome do Senhor. A igreja não foi constituída para criar contendas envergonhando o nome do Senhor. A igreja foi constituída e criada para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A igreja foi constituída para que seja um exemplo para a sociedade. E dentro da igreja nós incluímos tudo, família, filho, casamento, tudo incluído dentro da igreja. Nós vemos hoje casais se separando por motivos fúteis, condenados pela palavra de Deus. Casais se separando por motivos que não condiz com as coisas de Deus. Famílias se desfazendo porque não busca mais o Senhor. Nós vivemos hoje uma geração de crentes que não querem orar. Vivemos uma geração de crentes que não querem ler a palavra, porque se criou a figura do coach. O coach chega na igreja, muitas das vezes nem a Bíblia ele abre e começa a falar de coisas que você pode, que você vai conseguir, que você vai vencer, que você é capaz, que você pode tudo, que você vai conseguir, que você vai ter e ter e ter. A figura do coach. O que buscamos nós nesta noite é o Espírito Santo
é a unidade com o Espírito Santo, a unidade com o Pai e o Filho. Que possamos experimentar isso a cada culto, a cada oração que fizermos. A palavra de Deus diz, em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Orai sem cessar. Fixarmos, temos momentos de oração durante o dia. Eu vou orar às 9 da manhã, eu vou orar às 6 da tarde, não sei qual horário você ora. Mas também passarmos o dia em oração, tendo nossa mente ligado a Cristo, todas as horas do dia, todos os momentos do dia. Orai sem cessar. Daí buscaremos sim essa unidade com o Senhor. Essa é a palavra que eu queria deixar à igreja, irmãos. Que possamos refletir nessa noite. Que possamos estar unidos como igreja. Seguir o nosso chamado. Estarmos prontos àquilo que Deus quer de nós. E o que quer fazer através de nós. Amém? Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça por 1 minuto, para que nós pudéssemos orar. Depois passarei a palavra de novo ao pastor.